irmãos da Igreja Batista Moriá, é com alegria que iniciaremos o nosso culto. E tem um versículo aqui em Lucas 1:37 que diz assim: porque para Deus nada é impossível. E também em Filipenses 4:3 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. É com essa fé, com essa convicção, com essa alegria que iniciaremos nosso culto dando louvor e toda a honra e toda a glória que é devida ao nosso Deus. Alô, irmãos e irmãs da Igreja Batista Moriá, vamos ao momento de oração. Vamos fechar nossos olhos e orarmos a Deus e agradecer a Ele a tudo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, meu Pai, por mais um dia, por nossas vidas, pela nossa saúde. Agradeço, meu Pai, por cuidar de todos os familiares da Igreja Batista Moriá. Peço ao Senhor que dê amparo àqueles que perderam seus entes queridos e o Senhor tenha misericórdia de todo o povo, toda a nação. Não está sendo fácil, meu Pai, para todos aqueles que estão passando por isso. Essa enfermidade está difícil, causando muitas dores, muitas aflições, medos, angústias em cada um. E só o Senhor sabe como está o coração de cada um dos seus filhos. Que o Senhor cuide, proteja e que o Senhor dê sabedoria a cada um para lidar com essa situação. Agradeço, meu Pai, por essa vacina, por estar dando a nós uma luz ao fundo do túnel e que todos possam nela confiar e ter a certeza de que estamos passando por isso por um propósito e que nós logo estaremos bem. Agradeço ao Senhor por tudo e agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, saudades de todos, que todos fiquem com Deus e tenham paciência, logo estaremos de volta. Beijo. So
Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos amigos, irmãos de outras igrejas que acompanham conosco os nossos cultos online. Desejo a bênção de Deus para todos vocês, para todas as suas famílias, para todos os seus amigos e para todos os crentes em Jesus. O nosso tema de hoje é recursos divinos para a restauração de pessoas enlutadas. Recursos divinos para a restauração de pessoas enlutadas. Há muita morte e há muito luto. No Brasil, em todos os lugares do mundo, e esta é uma questão que atinge a todos nós. Por isso é importante analisar essa questão. Quais são os recursos de que uma pessoa enlutada dispõe para superar a sua dor? Então a morte é, como disse, possivelmente a maior causa de luto. Não só a morte, há outras causas de luto. O luto é uma resposta a qualquer perda significativa. É uma dor, é um sofrimento pela perda. E, em virtude da doença chamada de Covid-19, essa experiência de sofrimento e dor se expande de forma avassaladora. As reações de dor causadas por perdas chamamos trabalho de luto. A vivência da perda leva a pessoa a um esforço. Chamamos esse esforço de trabalho de luto. Vamos mostrar um gráfico que explica mais ou menos o que acontece nesse trabalho de luto. Olha para esse gráfico e você vai ver algumas palavras em destaque: choque, negação, revolta, depressão, aceitação e adaptação. Essas palavras expressam as fases pelas quais uma pessoa enlutada passa. São várias fases. A passagem por essas fases é que chamamos de trabalho de luto. Primeiro vem o choque. O choque é causado pela notícia da perda. Quando somos informados de que faleceu o nosso irmão, a mãe, nós ficamos perplexos, ficamos abalados. Isso é o choque. A outra fase, a fase seguinte, é de negação. Nós procuramos negar que aquilo aconteceu. Então, dentro de nós procuramos negar. Na fase do choque, a notícia da morte de um ente querido traz um estado de perplexidade. Então, passamos para a negação. A negação é a recusa em aceitar a perda. Nós negamos que houve a perda e insistimos em não aceitar. Às vezes até falamos que não é verdade. Às vezes até admitimos ou queremos crer que aquela morte do nosso querido não aconteceu. É comum que a pessoa da negação passe para a revolta. Ela fica hostil, agressiva, agitada. Eu já vi mais de uma vez em reuniões fúnebres, em velórios, como nós chamamos, pessoas revoltadas da família. E até brigas e discussões, porque as pessoas estão revoltadas pela morte.
acham que alguém errou, acham que alguém culpou, às vezes ficam com raiva do médico que não fez o que devia ter feito, acham que o médico não fez o que devia ter feito, que o hospital deveria ser outro hospital, e achamos então, na nossa revolta, de culpar as pessoas. A outra fase é a depressão. A depressão se caracteriza pela tristeza, desânimo e culpa. Não queremos comer, não queremos conversar, queremos ficar isolados, às vezes não dormimos, às vezes ficamos doentes fisicamente. É a depressão. A fase seguinte é a fase de aceitação. Na aceitação, há uma compreensão intelectual e emocional daquilo que aconteceu. Nós ficamos tranquilos, ficamos em paz, porque o nosso coração, a nossa alma aceita aquela perda. Se há aceitação, nós passamos para a adaptação. Se não houver aceitação, nós voltamos para a negação, para a revolta, para a depressão, novamente para a negação, revolta, depressão, e ficamos nisso com o passar do tempo. E a isso nós chamamos de luto patológico. É quando a pessoa não se adapta à perda, não se restaura. A adaptação é o desfecho benéfico do trabalho de luto. Na aceitação da morte da pessoa querida, nós então vamos nos adaptar. A adaptação é a capacidade de reorganizar a vida e tocar para frente agora na vigência da perda da pessoa querida. A pessoa não está mais conosco, mas nós reorganizamos a vida e passamos a viver uma vida restaurada, uma vida recuperada. Como disse, muitas vezes o luto se torna patológico, porque a pessoa fica presa na negação, choque, negação, revolta, depressão, choque, negação, revolta, depressão. Ficamos nesse círculo vicioso. Mas o propósito do luto é a adaptação. É passar por ele e voltar a ter uma vida como era antes, uma vida de realizações. Na palavra de hoje, eu vou considerar 4 dos recursos divinos necessários para restaurar pessoas enlutadas. Há muitos recursos, mas eu escolhi na palavra de Deus algumas passagens que contam experiências segundo as quais os recursos de Deus foram usados e a pessoa aceitou a perda e se adaptou à perda e saiu do luto. Ela está curada, ela não está no luto patológico. Então vamos considerar 4 recursos divinos, recursos de Deus para nós, para mim e para você, na experiência do luto. O primeiro fala da situação do profeta Elias. O texto que você tem aí para ler está dizendo o seguinte: Elias, é o profeta, estava debaixo de uma árvore. Ele fugiu e tinha pedido a morte. Estava pedindo a morte. É o típico caso de depressão causada pela perda. Elias perdeu a sua dignidade. Ele era um profeta ousado e corajoso, agora ele é considerado um impostor, é perseguido e ameaçado de morte. Isso trouxe para ele a experiência do luto, perda da sua dignidade, perda da sua função, perda daquilo que era importante para ele, a sua vida e o seu significado. Pois bem, ele estava debaixo dessa árvore, fugindo, sozinho, e o texto diz que ele olhou a certa altura, à sua cabeça, havia um pão assado, sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Levantou-se, pois, comeu e bebeu.
Então, para o profeta Elias, o recurso era alimento. Muitas vezes a pessoa que sofre uma perda, ela modifica seus hábitos alimentares. Ela não se alimenta direito, ela não descansa direito. E o profeta Elias estava usando os recursos de Deus, descanso e boa alimentação. Dois comentários sobre essa questão. Primeiro, os recursos biológicos, que são recursos para o corpo. Porque o luto se reflete também no corpo. Muitas vezes a pessoa enlutada precisa cuidar do seu corpo. E esses recursos são recursos que eu chamo de os recursos biológicos. E aqui focalizamos que os recursos biológicos são necessários, independentemente da causa do luto. Qualquer que seja a causa do luto, o luto é vivido da mesma maneira. A gente não entra em luto só porque morreu alguém, mas por outros motivos. Eu vou explicar. Leia aí. O luto pode ocorrer por perda de pessoa querida. Morreu o pai, morreu a mãe, morreu o vizinho, morreu o marido. Então há o processo do luto. Choque, negação, revolta, depressão. E, se houver aceitação, há também a adaptação e a cura do luto. Pode haver, então, por pessoa querida. Pode ser a perda por um bem significativo. Nós também sofremos o luto quando, por exemplo, perdemos o nosso imóvel por algum motivo, ou perdemos um bem, como o nosso automóvel que é roubado. Nós também sofremos o luto. Perda de alguma coisa significativa. Perda do emprego. Nós podemos ficar também revoltados e deprimidos pela perda do emprego. Perda de uma amizade, rompimento de um namoro, traz a sensação, a experiência de luto. Quando uma pessoa perde o seu ente querido, perde uma amizade querida, quando rompe um namoro, ela também passa pelo processo do luto. E também a perda da dignidade. Eu coloquei a perda da dignidade porque esse era o caso do profeta Elias. Não morreu ninguém, mas ele agora tinha perdido a sua dignidade, estava com medo, estava fugindo, estava assustado, estava deprimido. Nesse caso, ele precisou de recursos biológicos. Às vezes, uma pessoa que está de luto, ela precisa de alimentação, ela precisa de remédio para pressão, ela precisa de se alimentar, de usar líquido, muitas vezes de uma ajuda psicológica, são recursos biológicos. A outra discussão sobre os recursos biológicos é que os recursos biológicos são necessários para nos dar força a fim de cumprirmos tarefas que ainda precisam ser realizadas. Quando uma pessoa entra em luto, ela tem a sensação de que tudo acabou. Mas essa pessoa que está enlutada, ela ainda tem coisas para fazer. Não acabou tudo. Morreu sua esposa, mas não acabou tudo. As pessoas têm que continuar realizando tarefas. Então, o recurso biológico, no caso do profeta Elias, deu a ele forças para que ele pudesse realizar tarefas. O anjo disse para ele: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Você está num processo de luto, mas você tem que sair desse processo porque há coisas para fazer. É como eu disse no sermão da semana passada. Uma mulher ficou viúva, ela está em luto, mas ela tem filhos para cuidar. Ou ela não tem filhos para cuidar, mas tem um pai idoso, tem uma mãe idosa. Quer dizer, ainda há coisas para fazer. Para o profeta Elias, o anjo falou: você deve comer mais, se alimentar melhor, porque há muita coisa para fazer. O luto não acaba com a vida da gente. Nós continuamos tendo tarefas, continuamos tendo atividades.
Nós perdemos a pessoa querida, até podemos perder a dignidade, mas nossas tarefas precisam ser realizadas. O profeta teria que viajar para a Síria. Ele teria que viajar. Muitos dias, mais de um mês de viagem, porque ele precisava estabelecer um rei na Síria. E ele tinha que fazer isso. Ele caminhou essa distância e lá na Síria ele estabeleceu um rei chamado Azael. Precisava fazer isso. Também ele precisava estabelecer um rei em Israel, que foi o rei Jeú. Elias, o profeta, ele tinha coisa para fazer. Ele estabeleceu um rei na Síria, estabeleceu um rei em Israel, e ele precisava de estabelecer um profeta no lugar dele. E esse profeta era Eliseu. Elias retomou a sua função profética. O profeta é um transformador. O profeta é um restaurador. Ele precisava fazer coisas. Ele tinha uma função geopolítica. Ele precisava estabelecer 2 reis em países diferentes. E precisava estabelecer um profeta em seu lugar. Portanto, ele precisava de aumentar suas forças por causa das tarefas que tinham que realizar. Então, eu quero dizer para você, meu querido, se você está de luto, você precisa lembrar que você está de luto, mas a vida não acabou, sua missão não acabou, sua tarefa não acabou. Elias estava de luto, mas ele precisava de estabelecer 2 reis e precisava de estabelecer um outro profeta que ficaria em seu lugar. Como eu disse então, Elias tinha uma função geopolítica. Estabelecer 2 reis e também estabelecer um profeta. Então, sobre os recursos biológicos, eu falei que os recursos biológicos são necessários independentemente da causa deles. Você pode ter perdido a saúde, pode ter perdido um amigo, pode ter perdido um irmão, você pode ter perdido um bem, mas o luto tem que ser superado. E falei também que os recursos biológicos são necessários para que tenhamos força. Se você está de luto, procure se alimentar. Não pare de se alimentar, tome seu alimento. Também você deve tomar seus remédios, tomar suas vitaminas, porque é preciso restaurar forças para que realize ainda tarefas que Deus tem para você. Seja na família, seja no seu ministério, seja no trabalho, ainda há tarefas para realizar. O segundo recurso divino para a superação do luto é expresso com a seguinte assertiva: para a superação do luto, é preciso usar os recursos provenientes da solidariedade humana. O exemplo que eu estou usando é da experiência da morte de Lázaro, no Novo Testamento, relatado no Evangelho de João. O versículo que eu escolhi diz assim: muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Morreu Lázaro, Marta e Maria, as irmãs, estavam de luto. E muitos judeus foram visitá-las para confortá-las. Mais adiante anotei: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Lázaro está morto, foi sepultado, as pessoas estão cumprindo o luto. O luto durava vários dias. Os amigos vinham de longe e ficavam com a pessoa enlutada. Vinham parentes, amigos, vizinhos,
para compartilhar da dor. O luto era vencido com a ajuda de pessoas queridas. E essas pessoas estavam ali, juntos, apoiando, confortando, ajudando. Hoje em dia, na situação da doença pandêmica, há um dano muito grande nessa questão do luto. Por quê? Por causa da doença, do tipo da doença, não são feitos os funerais. Os velórios, chamamos de velórios ou funerais. As reuniões funerais são reuniões em que os amigos vêm ficar com aquele que está de luto. E esse convívio de amigos no luto é importante. Os amigos vieram para confortar. Agora, há uma perda muito grande. E as pessoas enlutadas vão ter mais dificuldade para sair do luto, porque elas estão isoladas, elas estão sozinhas. E no caso de Marta e Maria, que estão de luto pela perda de Lázaro, pela morte de Lázaro, elas não estão sozinhas. A pessoa enlutada precisa aceitar a companhia amorosa dos irmãos e amigos. Mais uma vez, muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria. Acontece que esse recurso da solidariedade, que é tão benéfico, agora está proibido. E mesmo quando não está proibido, muitas pessoas fogem da solidariedade. Conheço várias situações em que uma pessoa perde, por exemplo, um irmão querido e não quer comparecer ao funeral. Conheço pessoas que não vão ao enterro da mãe, que não vão até do filho, não comparecem. Isso é perda, porque a solidariedade, o encontro fraterno, faz parte da cura. Não falei no início, mas às vezes o luto permanece. E chamamos então de luto patológico, que é um luto que devia ser resolvido, se transforma em doença. Eu falei que o luto é como o trabalho de parto. A mulher que entra em trabalho de parto tem que ter um fim. Tem que ter um fim daquele processo. O luto é a mesma coisa, o luto tem que passar. A dor do luto tem que passar. E isso é possível usando recursos. Entre esses recursos está a solidariedade, a companhia do outro que vem estar conosco. Então a pessoa deve aceitar essa companhia, deve compartilhar. A tendência da pessoa que está deprimida é ficar sozinha, não querer conviver, mas isso é muito ruim. É abrir mão de um recurso que é deixado para nós. A pessoa enlutada, repito, não deve enfrentar a sua dor sozinha. Deve procurar companhia para que ela seja beneficiada com o recurso da solidariedade. O segundo comentário é que a pessoa enlutada, ela precisa expressar os seus sentimentos. Para expressar seus sentimentos, ela precisa de estar num ambiente onde há pessoas. Nos funerais, nos cultos fúnebres, nos encontros fúnebres, pessoas expressam seus sentimentos. Há dois modos principais para expressar o sentimento. E esse expressar do sentimento contribui para a cura. A pessoa expressa o seu sentimento pelo choro. Nos encontros fúnebres, nas situações de luto, as pessoas choram. Chorar não é proibido. O texto diz, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus. Todo mundo estava chorando. Marta estava chorando, Maria estava chorando, os judeus estavam chorando, Jesus chorou. Jesus chorou. Os amigos choraram, as pessoas choravam para extravasar a dor.
para extravasar a dor. Ninguém deve ser proibido de chorar. As pessoas devem chorar. Elas disseram: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É o choro. Então essa pessoa enlutada precisa expressar sentimentos. O choro, todo mundo chorou, e pela queixa. A queixa é o extravasamento por meio da reclamação que a pessoa faz. Ela pode se queixar do médico, está certo. Ela pode se queixar do Estado, ela pode se queixar do governo, ela pode se queixar do irmão mais novo que não ajudou. Elas podem se queixar. Qual foi a queixa? Marta e Maria tinham a mesma queixa. Elas se queixaram de Jesus. Queixar-se não é pecado. O salmista diz: eu vou me queixar a Deus. Eu vou me queixar. Então a queixa faz parte de um processo, um recurso, que é o recurso da solidariedade. Elas falaram, Marta falou para Jesus: ó Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você não estava aqui. E Marta falou isso. Maria, a mesma coisa. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As pessoas têm o direito de se queixar, elas têm o direito de chorar. Uma vez, num retiro de pastores, eu fui conversar com um pastor que pediu para conversar comigo porque ele estava deprimido. Ele estava deprimido por causa da morte da sua esposa. E ele queria conversar comigo. Eu me sentei com ele na grama, debaixo de uma árvore, e ali ficamos muito tempo conversando. Pouco falei. Quem tem que falar é a pessoa que está de luto. O outro escuta. Ele estava de luto, estava deprimido. Ele tinha muito que falar, porque o deprimido tem muito que falar. A pessoa que está de luto tem muito que falar. E é uma pena quando ela não pode falar. Então, quase umas 2 horas, esse irmão falou. E ele se sentiu bem. Ele falava, parava, chorava. Eu ficava com paciência ouvindo. Depois ele parava de chorar, queixava. Depois ele chorava. E ele expressou. No final, ele estava aliviado. Ele chorou, ele respirou profundamente. E ele falou para mim uma coisa de que eu jamais esqueci. E ele disse para mim: olha, quando a minha esposa morreu, havia muitos colegas pastores lá, no enterro da minha mulher. E todos eles me proibiram de chorar. Disseram que eu era pastor e que eu tinha que dar um bom exemplo me equilibrando. E que eu não devia ficar chorando. E ele disse: eu não chorei e fiquei doente. Agora, hoje eu chorei. Eu me sinto curado. Eu nunca me esqueci daquele pastor. Não guardei o nome dele, não me lembrei o nome dele, mas me lembro disso. No enterro da minha mulher, não me deixaram chorar. E eu fiquei doente porque eu reprimia o meu sentimento. Mas agora eu chorei. Eu estou bem. Aí nós fomos almoçar e durante o restante do retiro, ele tinha um sorriso nos lábios, que não tinha antes. Passou a ter um sorriso nos lábios depois que chorou. Marta chorou, Maria chorou, Jesus chorou, os amigos choraram, expressando a dor. Pois bem, o terceiro recurso divino para restauração da pessoa enlutada é expresso. Para a superação do luto, é preciso usar recursos provenientes de nós mesmos. Para isso, eu vou usar a história de Davi. Davi teve uma experiência de perda. E essa experiência é expressa de 2 fases.
Na primeira fase, o menino estava doente. Era um menino. E Davi, desesperado, não comia, não bebia, chorava o tempo todo, não trocava de roupa, não tomava banho, estava num profundo estado de luto. Depois, o menino morreu. Depois que o menino morreu, ele mudou o seu comportamento. Existe uma coisa chamada de luto preparatório. Ele fez o luto preparatório. Depois que a criança morreu, ele saiu do luto, porque o luto era preparatório. E ele foi questionado, e disseram, eu não entendo. Enquanto a criança estava viva, você chorou, esperneou, reclamou, não comeu, não bebeu, não tomou banho. E agora que o menino morre, você toma banho, coloca perfume, você vai à igreja, porque nem à igreja ele não ia mais. E ele respondeu, notem bem, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora ela morreu. Por que deveria eu jejuar? Poderei eu trazê-la de volta à vida? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Ele interpretou a situação e usou um recurso interior. Há duas maneiras pelas quais nós podemos usar o recurso que nós temos. Nós podemos usar o recurso da reflexão sobre o significado da perda. O que significa a morte? Eu tive 2 irmãos que morreram recentemente. Um morreu de doença pulmonar, sem Covid, antes da Covid. E o outro morreu da Covid. Então, 2 mortes de 2 irmãos. Para eu aceitar essas mortes, eu preciso interpretar o significado delas. O que significa a morte de uma pessoa que está sozinha? O que significa a morte de uma pessoa que é idosa e está doente? Davi entendeu o significado. Aquele menino não tinha como viver. Ele aceitou isso porque ele interpretou o significado. Em segundo lugar, nós podemos usar o recurso por uma aceitação voluntária. Porque aceitar a perda ou não aceitar tem muito a ver com a nossa vontade. Às vezes nós não queremos sair do luto. Escolhemos ficar no luto. Lá no Rio havia uma senhora que sofreu um luto muito difícil. Um luto muito terrível. Ela vivia só ela e a filha, que era uma filha de uns 22 anos. E a filha morreu. Ela ficou sozinha. Então ela entrou em profunda depressão. Ficou realmente doente, num estado depressivo de muita intensidade. Ela ficou doente, um luto patológico. E nós fomos a ela para ajudá-la. Ela não procurou ajuda. Porque muitas vezes a pessoa não procura ajuda. A pessoa enlutada precisa procurar ajuda. Precisa aceitar ajuda. Essa mulher, ela não procurou ajuda. Mas nós fomos a ela e ela aceitou ajuda. E eu falei, você está doente, você tem que tomar medicamento. Você não se alimenta, você não dorme. Você precisa de se cuidar. E ela aceitou o tratamento. E nós tratamos dela e ela ficou boa, melhorou. Ela ia para a igreja, ela cantava, ela parecia estar bem. Quando chegou no mês de setembro, ela me procurou e falou, olha, nesse mês de setembro, eu não vou tomar os remédios. Não é justo que eu fique bem no mês de aniversário da morte da minha filha. É mês de aniversário, eu não quero ficar bem. E assim ela ficou mal todo mês de setembro, porque ela não queria ficar bem, porque achava que era uma traição ela estar bem diante do fato de que a filha havia morrido. Davi fez o contrário. Ele falou, vou voluntariamente
ficar bem, eu vou cuidar de mim, eu melhorar por mim mesmo. Porque muitos recursos nós temos em nós mesmos, que nós devemos usar, podemos usar. Davi falou, eu tenho força em mim, eu vou aceitar, eu vou me cuidar, eu vou para a igreja, eu vou adorar, porque ela não volta, mas um dia eu vou para ela. E assim ele superou o luto por esforço pessoal, usando o recurso interior. O quarto recurso que quero mencionar se expressa da seguinte maneira. Para a superação do luto, precisamos usar os recursos provenientes do Espírito Santo. O texto diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus falou isso para os seus discípulos, e esses discípulos estavam em luto preparatório. É bom lembrar, para entendermos, que essas palavras foram ditas por pessoas que estavam de luto. Jesus falou para os seus discípulos que mandaria o Consolador. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. Jesus falou isso para os seus discípulos porque eles estavam de luto, que nós chamamos de luto preparatório. Jesus convenceu aos discípulos de que ele morreria. Os discípulos acreditaram que Jesus morreria. Então eles entraram em luto preparatório. O luto preparatório é aquele onde a pessoa não morreu ainda, mas nós já estamos sofrendo. Jesus sabia que os discípulos estavam sofrendo pela notícia da sua morte. E eles estavam se comportando como alguém que está de luto. O comportamento deles mudou. Eles estão de luto. Como estava dizendo, Jesus falou para os seus discípulos que mandaria um Consolador, que quem precisa de Consolador é quem está doente, quem está de luto. Os discípulos precisavam desse Consolador para estar com eles. Esse Consolador é o Espírito Santo. Eles estavam, como disse, em luto preparatório. E Jesus falando para eles, está falando para pessoas que estão de luto. O luto da perda que está para acontecer. Quando nós temos um familiar que está doente, sabemos que essa pessoa, esse familiar não tem cura, nós também fazemos o luto preparatório. E Jesus está ajudando os seus discípulos falando que no seu luto preparatório, eles terão o Consolador. É isso que está sendo dito aqui. O Espírito Santo é o Consolador com letra maiúscula, ou Paráclito. Antigamente traduzida a palavra Paráclito, ou Consolador, como advogado. Significa aquele que é chamado para ficar do nosso lado, para consolar, para confortar. Essa palavra é uma palavra usada nos meios jurídicos. No tribunal, o réu tinha o juiz contra ele. O acusador, o advogado de acusação, contra ele, o acusador contra ele, o promotor contra ele. As testemunhas contra ele. Os funcionários do tribunal contra ele. Todo mundo contra ele, menos o Paráclito. O Paráclito era aquele que ficava, a função dele era ficar do lado do réu. Ele não queria saber se o réu era culpado ou era inocente. A tarefa dele era ficar do lado do réu. Ele não queria saber se o réu errou ou se deixou de errar. A obrigação dele era ficar do lado do réu. Jesus vai mandar alguém que vai ficar do nosso lado. Não importa o seu problema, não importa o que aconteceu. O Consolador para ficar do nosso lado, para consolar e confortar. A palavra consolar vem de consolis. Consoles é dar sol. O sol é vida, é alegria. E confortar vem de confortes, que é dar força. O Espírito vem para nos dar brilho, dar vida, alegria, esperança e para nos fortalecer. Jesus falou para ele, olha, garanto a vocês, vocês serão consolados, vocês serão confortados, porque virá um novo Consolador. Ele vai ficar com vocês para sempre.
Se vocês estiverem na Judéia, o Espírito Santo vai consolar vocês. Se vocês estiverem na Galileia, o Espírito Santo vai consolar vocês. Se vocês viajarem para a Ásia, o Espírito Santo estará com vocês. A função do Espírito Santo é uma função contínua. E é um recurso para todo mundo, para todas as pessoas. Então nós precisamos usar esse recurso do Espírito Santo porque é a natureza dele. A natureza do Espírito Santo é ser consolador. A natureza do Espírito Santo é ser paráclito. A natureza dele é ficar do nosso lado. Ele está do nosso lado. E em segundo lugar, nós precisamos usar os recursos provenientes do Espírito Santo em virtude da sua função. A função dele é dar entendimento. Ele vos ensinará todas as coisas. A instrução do Espírito Santo nos leva a compreender e aceitar os propósitos de Deus para nossas vidas. A pessoa enlutada, ela fica confusa. Ela fica confusa, ela não entende muitas coisas. Nós não entendemos muitas coisas. Mas Jesus falou que o Espírito Santo tem a função de nos fazer compreender. Ele tem a função de nos ensinar. O Espírito Santo não apenas nos conforta com a sua companhia, mas também nos consola, nos instrui com o seu saber. Essa é a função. A natureza dele é estar conosco e a função dele é nos dar entendimento. Há uma relação entre o entendimento e o sentimento. A pessoa enlutada, ela padece do sentimento. O luto é um sentir doloroso. Mas o Espírito nos dá o entendimento. Dependendo do entendimento, melhoramos o nosso sentimento. O sentir tem a ver com entender. Às vezes a pessoa sofre muito por falta de entendimento. Quando ela compreende certas coisas, o seu sofrimento diminui. O Espírito nos dá entendimento, por isso ele alivia a dor do nosso sentimento. O entendimento que o Espírito nos dá, nos traz um sentimento de paz e de alegria. O Espírito Santo veio para ser nosso companheiro ao nosso lado e também para nos fazer compreender as coisas. Aquela senhora que achava que não era justo estar bem por causa da morte da filha, ela não tinha entendimento. O Deus não quer que você fique mal porque morreu o seu querido. Deus leva o nosso querido, mas Ele não quer que a gente se sinta mal por causa disso. Não é justo ficar mal. Não é justo ficar mal porque o nosso querido faleceu. Pois bem, então, esse último recurso é o recurso do Espírito Santo. É o único recurso que realmente está sempre disponível. Os recursos provenientes do Espírito Santo são os únicos totalmente disponíveis. Porque para onde quer que você vá, Ele está com você. É verdade que na pandemia muitos enlutados ficaram sozinhos, de amigos e parentes. Mas o crente não fica sozinho, porque ele tem o Espírito. É o Consolador que veio para ficar conosco para sempre. Onde quer que você esteja, Ele está com você. E o que quer que você sinta, Ele pode te instruir para melhorar o seu sentimento. No final, a nossa conclusão se expressa da seguinte maneira. Preste atenção. Deus nos construiu frágeis e nos colocou em um mundo hostil e ameaçador. Eu tenho falado isso por causa muitas pessoas não entendem por que há sofrimento. Deus nos construiu frágeis. Nós somos frágeis. Nosso corpo é frágil. Nosso cérebro, que é o centro da nossa vida, é molinho, molinho, molinho. O pulmão é molinho, parece uma esponja. O fígado também parece uma esponja. Nós somos todos frágeis. Nossa mente é frágil. Nosso coração é frágil. Deus nos construiu frágeis e nos colocou num mundo duro, num mundo cruel, num mundo ameaçador. Nesse mundo,
A nossa existência está continuamente ameaçada pela dor e pelo sofrimento. Se eu estivesse de luto, ou se eu estou de luto, não sou somente eu. Todo ser humano é frágil, todo ser humano padece, todo ser humano fica de luto. E Deus sabe disso. Isso é que é importante. Se Deus não soubesse da minha fraqueza, seria um desastre. Mas Ele sabe que eu sou fraco. Ele sabe que eu adoeço com facilidade. Ele sabe que eu fico triste com facilidade. Ele sabe. Ele cuida de mim. Então Deus me fez frágil, e me colocou no mundo hostil, mas Ele sabe disso. Por outro lado, o Senhor criou os recursos para a nossa sobrevivência. Nos criou frágeis, nos colocou no mundo hostil, mas Ele criou os recursos para a nossa sobrevivência dentro dos seus propósitos. Para enfrentar o luto, contamos com os recursos divinos. Recursos biológicos, o comer, o beber, o descansar, o tomar os remédios. Os recursos da solidariedade humana, a pessoa que vem estar conosco, que nos telefona, que nos manda uma notícia, é a bênção da solidariedade humana. Recursos do nosso mundo interior. O nosso mundo interior, o nosso psiquismo tem recursos. Davi usou os recursos que ele tinha dentro dele para escapar do luto. E os recursos vindo do Espírito. Somente os crentes têm esse recurso. Os recursos do Espírito Santo, porque somente o crente tem o Espírito Santo. Se você tem Jesus, você tem o mais importante recurso, que é o recurso do Espírito Santo, que está com você e dá a você o entendimento. Pegue esse entendimento. Faça desse entendimento um patrimônio da sua vida. Então, recursos biológicos, recursos da solidariedade, recursos nossos, dentro de nós, recursos do Espírito Santo, são os recursos para nós superarmos um mundo hostil, de dor e de morte. Façamos uso desses recursos quando o luto bater à nossa porta. Muitas pessoas que estão enlutadas não tiveram a mínima ideia de que isso aconteceria. Pessoas que nem fazem isolamento, que nem usam máscara, achando que a pandemia é mentira, elas não têm a mínima ideia, mas daqui a pouco elas estão de luto. Então nós devemos fazer uso dos recursos que Deus nos dá. Quando o luto bater à nossa porta, se ele bater à nossa porta, nós vamos ter os recursos de Deus para nós, para ter vitória sobre ele. Vamos louvar a Deus por sua justiça e por sua misericórdia, que nos dá os recursos que nós precisamos para vencer a dor e o sofrimento, para sermos vitoriosos sobre o luto. Deus abençoe aquele que me ouviu e também aquele que não me ouviu, mas que precisa da graça do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Por mais triste que seja o dia ou a noite sem terminar, quem em Cristo Jesus confia ainda cantará. Maravilhoso Cristo, Ele ensina a minha alma a cantar um canto de força, coragem e fé. Ele ensina a minha alma a cantar. Quando a cruz é pesada e dura, quando é grande teu medo e dor,
com seu braço